Olá, gente. Eu estou aqui com Milena Prado. Ela é técnica do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIAESE. Seja bem-vinda ao Trilhas do Nordeste, Milena. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada. Em nome do DIEESE, eu agradeço pelo convite de participar e poder trazer informações que sejam importantes para a gente refletir sobre a vida, sobre o trabalho, sobre a nossa cidadania. Muito obrigada. Bem, Milena, segundo um levantamento do DIEESE, né, o rendimento médio mensal das mulheres no mercado de trabalho brasileiro é 21% menor do que o dos homens. Mesmo nos setores em que as mulheres são a maioria, elas permanecem recebendo menos, né? A que se deve a essa disparidade salarial entre homens e mulheres? Para a gente poder um pouco olhar por que essa desigualdade, né, acontece no mercado de trabalho, a gente tem que lembrar que ela não é do mercado de trabalho em si, mas ela reflete toda uma desigualdade que existe na nossa sociedade, né? Em que a gente, quando vai tratar sobre relações de gênero, a gente tem que lembrar que existe uma relação de hierarquia entre homens e mulheres, que estão inseridos num sistema de dominação que é o patriarcado, que quando nós vamos para o mercado de trabalho, ele gera uma hierarquia fundamental, que é de que trabalho de mulher vale menos que trabalho de homem, né? Que o trabalho de homem é o trabalho que está na vida pública, né? É esse trabalho remunerado, esse trabalho que ele gera, né? Inclusive do ponto de vista da economia, como se pensa, ele gera riqueza ao PIB, né? E o trabalho das mulheres, quando a gente pensa, ele se origina do trabalho doméstico, né? A gente vem do trabalho doméstico para a vida pública. Então, quando a gente vem para o mercado de trabalho, a gente já traz a nossa origem dentro do patriarcado, que esse trabalho de mulher ele vale menos. E quando a gente vai para o mercado de trabalho, essa hierarquia está estabelecida. E daí nós somos, em geral, contratadas em postos de trabalho de menor valor, em postos de trabalho que pagam menos, em postos de trabalho em que a jornada de trabalho é diferenciada. Portanto, se nós, né, trabalhamos menos tempo, nós também recebemos menos. E por que nós trabalhamos menos tempo? Porque nós temos também todos os cuidados com a vida familiar. Então, isso tudo está muito estruturado nessa divisão sexual do trabalho e nessa hierarquização do trabalho entre mulheres e homens. E o mercado de trabalho vai refletir isso com muita tranquilidade, né? E, enfim, acredito que isso dê conta, por base da gente entender, porque na última pesquisa, né, com os dados do terceiro trimestre da PNAD, as mulheres ocupadas ganhavam 2.000, em média, né, ganhavam R$ 2.305, e os homens ganhavam R$ 2.909. Então, isso, se a gente for olhar para setores como saúde e educação, a diferença aumenta, né? As mulheres ganham 32% a menos dos homens que estão ocupados nesses setores de educação, saúde e serviços sociais. Em outros serviços, a diferença de rendimento chega até a 27%. Também, segundo outro levantamento do DIEESE, a maioria das mulheres da região Nordeste estão na informalidade, ou seja, elas trabalham, mas sem carteira assinada. Quais são os impactos, né, dessa feminilização da informalidade? A gente entende que estar na informalidade é estar na precarização do trabalho, é estar na precarização do rendimento do trabalho, é estar na precarização das condições de proteção social desse trabalho. Então, isso reflete de uma maneira generalizada sobre todas as condições de reprodução de vida e dignidade e cidadania dessas mulheres. E no Nordeste, isso é muito sintomático quando a gente olha para todos os estados no Nordeste,
a gente vai perceber que existe uma taxa de informalidade elevadíssima. Então, a gente poderia dar alguns exemplos. Em Pernambuco, 56,8% das mulheres estão na informalidade. Quando a gente vai para o estado do Piauí, por exemplo, essa proporção de mulheres na informalidade aumenta para 62%, chegando ao ápice no Maranhão de você ter um estado onde as mulheres, 66,2% das mulheres que estão ocupadas estão na informalidade. Então, é muito cruel quando a gente olha para essa informalidade e não consegue estabelecer, eu diria que estabelecer algumas regras ou alguma proteção social para essas mulheres que permitam com que ela tenha um mínimo de cidadania, um mínimo de bem viver, que é como a gente costuma falar, que a gente poderia e deveria pensar nessa perspectiva. E, Milena, no início desse ano, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei chamado de Lei da Igualdade Salarial, né, que torna obrigatório o pagamento do salário igualitário entre homens e mulheres quando estes exercerem as mesmas atividades. Como você acredita que medidas como essa podem contribuir para a redução das desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho? Então, a gente volta um pouco na primeira parte da nossa entrevista, onde a gente chamava a atenção que essa divisão desigual do trabalho e que ela vai refletir, né, do trabalho doméstico entre os sexos, e que ela vai refletir sobre a divisão sexual do trabalho, nós havíamos colocado que ela é uma divisão que é estrutural. E esse mercado de trabalho, essa desigualdade, ela não é só sexual, ela é racial, né? Ela é ela não atinge apenas, como a gente fala, as mulheres, elas atingem fundamentalmente as mulheres negras. Então, quando a gente trata o mercado de trabalho dessa diferenciação, da questão patriarcal, da questão da divisão sexual, da divisão racial, né? A gente tem que pensar também como é que a gente pode tratar isso que não seja no âmbito da questão pública, né? Porque isso só pode ser, de alguma maneira, enfrentado de forma mais efetiva pela dimensão pública, quando a gente olha a importância dos mecanismos das políticas públicas para fazer enfrentamento a isso. A gente entende que é através de um projeto de lei, que é através do enfrentamento da Câmara, do Senado, e espero, né, entendemos e esperamos que agora o Ministério, né, das Mulheres possa fortalecer isso, da gente ter a perspectiva de poder trazer para as mulheres negras, que a gente exerça de fato uma economia onde mulheres que exercem o mesmo trabalho, o mesmo cargo, o mesmo posto que os homens, também recebam o mesmo salário, que não haja diferenciação. Para a gente encerrar a nossa conversa, né, a política de valorização do salário mínimo tem sido uma das principais pautas do movimento sindical, né? E no 1º de maio, inclusive, o presidente Lula anunciou um aumento, mas ainda abaixo do esperado. Como é que uma política de valorização do salário mínimo contribui para o aumento da qualidade de vida das mulheres trabalhadoras? Isso fecha, né, com muita tranquilidade a nossa conversa aqui. Como a gente estava dizendo ainda há pouco, que a maioria das mulheres que estão ocupadas no mercado de trabalho, elas recebem até um salário mínimo. Então, tem um percentual significativo de mulheres que recebem, que estão ocupadas em trabalhos e que recebem um salário mínimo. Então, uma política de valorização do salário mínimo é fundamental para garantir a elevação de renda dessas mulheres, principalmente das mulheres que estão no trabalho doméstico,
das mulheres que estão nos serviços sociais, das mulheres que estão nos serviços de saúde, na área de educação, enfim, o salário mínimo ele é referência de todo o rendimento que acontece no mercado de trabalho. Então, quando determinadas categorias, né, de trabalho, como comércio e etc., no setor de serviços, recuperam seus pisos salariais, eles estão olhando para a política de valorização. E essa política de valorização é fundamental, então, para alimentar, por consequência, esses outros níveis salariais, onde as mulheres também estão muito presentes. Helena, a gente agradece a sua participação aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Muitíssimo obrigada pela oportunidade, estamos à disposição. É só buscar o DIEESE, www.diese.org.br, para encontrar temas dos mais variados que estão voltados para fortalecer a luta das mulheres e também dos trabalhadores e trabalhadoras.